capítulos que nós vamos ver hoje, 28, 29 e 30. E ele é um autor que está preocupado com as leis. Ele está compilando o livro de Números e ele percebeu que neste livro ele não falou das leis. E vai lembrar, a Torá ela tinha um fim jurídico. Ela era para ser o livro da lei. Então, o que ele decide fazer? Ele decide compilar as leis que ele sabia que tinham. Então, é um relato totalmente tardio. Ele vira e fala, olha, vou compilar as leis aqui, organizar tudo num lugar só e colocar aqui no Números. Porque aí o Números vai ter narrativa, vai ter contagem de pessoas, censo, vai ter poesia e vai ter a lei. Vai ser um livro completo, ó, perfeito. Então, vou fazer isso. E aí ele compila. O que ele faz? Ele pega as leis que estão no Êxodo, ele pega as leis que estão no Deuteronômio, que já estão escritas no Deuteronômio, ele pega as leis que estão escritas no Levítico. O Levítico, então, já está escrito. Esse trecho que nós vamos ler aqui, ele é posterior ao Levítico, então ele é extremamente novo comparado com o resto da narrativa de Números que nós lemos até aqui. Ele vai pegar os trechos do Levítico e ele vai tentar sintetizar tudo num grande resumão da lei cultual. Então, o que nós vamos ver aqui é litúrgico. É cultual, como deve ser a vida litúrgica do povo no templo. O recorte aqui é muito grande. A vida litúrgica do povo no templo. Ou seja, não importa a tradição familiar do povo nas suas casas. Para o autor aqui, ele não vai descrever isso. Ele deixa de lado, porque ele não considera importante no momento para a escrita do livro dele. Outros autores abordam. Ele está focado no que acontece no templo. E ele está olhando do povo. Então, não vai bater com o que os príncipes, por exemplo, precisam oferecer. Isso é uma narrativa que vai acontecer lá em Ezequiel. Não é um problema aqui para o autor agora. Ele não está focado nas tradições que acontecem fora de Jerusalém. Ele está preocupado com o calendário litúrgico do templo em Jerusalém e da participação da comunidade nisso. Ele não está preocupado em como os levitas vão servir, em como os sacerdotes vão servir, isso tudo foi tratado no Levítico. Ele olha do ponto de vista do povo e faz esse resumão. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos finalmente ler, porque eu falei demais. Se vocês olharem aí em Números, capítulo 28, a gente vai ver aí uma sequência de sacrifícios que vão se estender por todo o capítulo 28 e 29 do livro de Números. Esses sacrifícios, eles estão configurados a partir de um calendário de festa. E o autor aqui tentou sintetizar todas as festas. Ele comete algumas omissões na sua síntese? Comete, afinal toda síntese é omissa. Toda síntese precisa tirar partes que não são importantes. Mas ele tentou abocanhar o máximo que ele podia aqui e ficou um calendário bacana, ficou um calendário ok. Vamos ver juntos. O Senhor falou a Moisés, prerrogativa que a gente sempre sabe. Toda vez que eles vão colocar a lei, eles iniciam esse tópico com o Senhor falou a Moisés, para canonizar a lei, para justificar, olha, a nossa lei, ela tem espírito mosaico. Ela está de acordo com as coisas que Deus falou para Moisés e que nós temos vivido como tradição oral. Então, o Senhor falou a Moisés dizendo, quer dizer que Deus realmente falou desse jeito para Moisés? Não quer dizer isso. Ah, mas tá na Bíblia. Pois é, mas esse trecho aqui ele é tardio. Você pode ver que ele está se referindo à atividade no templo, à peregrinação. Ele está falando de coisas para quando já tem uma Jerusalém e já tem um templo de Salomão reconstruído. Nem construído, é reconstruído. Então o escrito aqui é tardio, mas não é mentiroso. Tem a ver com as coisas que Deus falou para Moisés. Deus não falou desse jeitinho para Moisés, mas tem a ver com o espírito mosaico. E de como Moisés estava formando este povo ali no alto daquele monte, preparando este povo para adentrar a Terra Santa no serviço do Senhor. O Senhor falou a Moisés dizendo, ordena aos israelitas, cuidai de apresentar-me no devido tempo a oblação de meu alimento como ofertas queimadas de suave odor. Dize-lhes, este é a oferta, tem um erro de concordância da língua portuguesa nessa tradução aqui. Este é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. Cada dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto perpétuo. Aqui nós vemos falar do holocausto perpétuo. O que é o holocausto perpétuo? O holocausto diário. Perpetuamente, todos os dias, um holocausto deve ser oferecido para Deus, um de manhã e uma tarde. Isso no Levítico, ele está só sintetizando aqui. Um de manhã e uma tarde. É o holocausto perpétuo. A gente vai ver daqui para frente que as coisas que Deus vai exigir como holocausto ficam muito onerosas para o povo fazer. Porque 2 cordeiros por dia durante 1 ano, que são 365 dias, o ano deles não é exatamente esse número, mas vamos considerar 365 para a nossa conta ficar mais fácil, né? Nós estamos falando aqui de 600, 720, 730 cordeiros. Será que o povo judeu conseguia sustentar essa quantidade absurda toda de cordeiros nas grandes épocas de crise? Por exemplo, quando eles estavam sendo dominados pelos
impostos romanos. Então, assim, nós vamos ver que a quantidade aqui, ela é bem idealizada, ela é colocada como um modelo litúrgico, mas nós não temos provas nem de que ela era seguida, é o ideal. Mas esse ideal, nós não sabemos se foi seguido o tempo inteiro, sobretudo nos momentos de grande tribulação deles. Mas era o ideal que eles queriam viver. 2 sacrifícios de cordeiro por dia. Fizemos uma teologia do deserto, vamos fazer uma teologia do sacrifício aqui agora, pessoal. Vamos voltar vamos fazer um exercício de ciência da religião. O que o homem tem de mais importante na sua vida? Vamos voltar no homem lá na antiguidade. Uga buga, tô no meio da selva. O que eu tenho de mais importante? Comida. O homem literalmente passava o dia em função de conseguir comida. Se ele não conseguir comida, ele vai morrer. Sobreviver é conseguir ter o que comer. É porque hoje em dia, na modernidade, a gente pergunta pro sujeito ali, o sujeitão estirado no sofá, mexendo, sei lá, você vira e pergunta pra ele assim, o que é mais importante pra você? Aí ele vai falar de coisas absurdas, coisas imbecis. Ele vai dizer, não, é minha mãe, ou é dinheiro, é meu diploma. É coisa de gente estúpida da modernidade. O que é mais importante para você? Comer e ter onde se abrigar, sobreviver. Essa é a coisa mais importante. Comer e ter um abrigo. Um abrigo, uma vez que você já conseguiu, o abrigo já está ali. Comida é uma luta de todo dia. Você precisa sair para caçar, você precisa sair para procurar, você precisa sair para colher. E aí, com o tempo, a gente vai se tornando sedentário, a gente precisa cultivar, a gente precisa domesticar. Então, comida é uma coisa importante para o homem. Só que o homem, ele, desde o início, e aí eu faço um desafio para todos os nossos cientistas da religião, todas as sociedades, de todos os tempos, tinham um trato com o divino. O homem procurar Deus é algo que está escrito na configuração do homem, na alma do homem. O homem sempre vai procurar por Deus. E procurando por Deus, o homem tem essa sede. O ateísmo, ele é antinatural. O ateísmo, ele é um problema da modernidade que tenta mudar a natureza do homem, porque o homem naturalmente é um animal religioso. Por quê? Basta você olhar que durante toda a história da humanidade, todas as civilizações, a gente tem um trato com o religioso, um trato com o divino. Então nós vamos observar desde o começo da humanidade, representações religiosas, enterro dos mortos e culto ao transcendental, desde o começo, porque é natural para o homem cultuar a Deus. Então é natural para o homem a percepção de um pós-vida, então desde o começo ele já vai preparar os seus mortos para um pós-vida, e é natural para o homem que existe uma divindade que é mais importante do que ele mesmo. E o homem vai reverenciar essa divindade, ele vai respeitar essa divindade, ele vai ver essa divindade como superior a ele. E vendo essa divindade como superior a ele, ele vai tentar agradar essa divindade. Ele vai tentar negociar com essa divindade. Ele vai tentar oferecer algo para a divindade para conseguir da divindade algo que ele quer. Porque ele percebe que a divindade tem esse poder. Então, o que ele vai oferecer? Ele vai oferecer algo que é útil para a divindade? Não, porque ele desconhece o que é útil para a divindade. Então, o que ele vai oferecer? Ele vai oferecer o que ele tem de mais precioso. E o que ele tem mais de precioso? Comida. Comida é o que o homem tem de mais precioso para sobreviver. Então, ele vai oferecer comida. Ele vai sacrificar comida aos deuses. E a gente vai ver nas mais variadas culturas, gente, o que é as coisas que o pessoal do candomblé e da Umbanda faz ali num despacho, num marafo, que algumas pessoas chamam, né, de maneira grosseira de macumba. É um oferecimento da comida preferida daquela entidade. Você vai oferecer para o xalufã, você vai colocar ali um mingau, uma pipoca, né, alimentos brancos, né? Você vai oferecer ali para um Exu, né? Para um Zé Pilintra, você já bota uma garrafa de cachaça. Você vai oferecer ali, sei lá, para Iemanjá, você já coloca umas cidras, né, uns pentes de plástico, né, umas flores. Ok, fugiu um pouco do cenário de comida, mas sei lá, você vai oferecer para a divindade, você faz ali uma farofada, um frango. O que você está oferecendo? Comida! Comida! E a gente vai vendo os mais variados povos fazer isso. Gente, os romanos, eles tinham o lararium, né? O lararium era os deuses do lar, os deuses da casa, que era um espaço que ele tinha ali que ficavam os ídolos dele, né, as divindades que ele capturou na Pokébola ali, ficavam ali, e ele oferecia comida para aquelas divindades. Ele punha um pratinho ali de comida para as divindades. Ele abria mão de comer para dar para a divindade. Entendeu como esse movimento para o homem é importante? Eu vou tirar da minha boca para entregar para a boca da divindade, velho. Eu vou correr o risco de morrer de fome, mas a divindade vai ter o dela, entende? Então a gente vai vendo isso, né? E aí começam os sacrifícios animais. O que é o sacrifício animal? Eu vou matar, eu vou derramar o sangue deste animal, eu vou queimar esse animal, que eu poderia matar e comer. Poderia virar um churras, mas eu vou sacrificar aqui. E aí nós vemos várias religiões fazendo sacrifício de animais em honra aos deuses, nos templos. E a gente vai ter a figura do sacerdote. O que é o sacerdote? É quem faz o sacrifício e media pelo povo. Nem todas as pessoas do povo são chamadas a fazer o sacrifício. Elas só precisam ofertar. E uma pessoa já fica designada para isso. Agora a gente já tem a função do sacerdote, o sujeito que faz o sacrifício. É
que sacerdote quer dizer? É o que oferece o sacrifício no lugar do povo. É o representante do povo. É o pontífice. É a ponte entre a divindade e o povo. É o transporte do iFood para a divindade. O que é um sacerdote? Um iFood cósmico. Ele oferece a comida do povo para a divindade. Ele é esse canal. Vai ser diferente do profeta. O que o profeta faz? Ele é o canal contrário. Ele é o outdoor de Deus. Ele é a maneira como Deus comunica com o povo. Aí já é o caminho contrário. Ele já fica do lado de lá da ponte. O sacerdote não. O sacerdote, ele representa o povo. E aí a gente vai vendo já Abraão tendo essa noção. Abraão, Isaac e Jacó aparecem durante todo o Gênesis fazendo sacrifícios. Sacrifícios que já foram feitos por Noé, que a gente viu Caim e Abel fazendo. Caim fazendo sacrifício de vegetais, não os primeiros vegetais da sua terra, mas vegetais, comida, e Abel oferecendo as primícias, os primeiros filhotes do seu rebanho, o que ele tinha de mais precioso. Desde o começo a gente vê sacrifício. O sangue tentando compensar o crime do homem, mas ao mesmo tempo você dando o que você tem de mais importante para a divindade. Como quem quer negociar com Deus. Ah, mas que absurdo, com Deus não se negocia. Entenda, é uma tradição, uma linguagem tão humana, tão própria da cultura humana, tão entranhada no ser humano e tão rica por isso, que carrega isso tudo. Eu sei que Deus não precisa de um cordeiro. Da mesma maneira que eu sei que Deus não precisa de pão e vinho. Deus não precisa de mim. Mas quando eu oferto no altar o pão e o vinho, junto com o pão e o vinho, o meu coração, a minha vida, estou ofertando o que eu tenho de mais precioso. E não é necessariamente coisas que vão ser úteis para Deus, mas desculpa, eu não consigo ser útil para Deus. E se você não for um arrombado de um arrogante filho da mãe, eu acho que você consegue admitir também que você não é útil para Deus. E esse sacrifício ele vai sendo organizado pelos levitas, por toda a tradição levítica que a gente vê aqui, e nós vamos ter o sacrifício dos animais no templo. Com a destruição do templo, os judeus nunca mais voltaram a fazer esse sacrifício, porque o sacrifício só deve ser feito no templo, e o templo não foi reconstruído. Então eles só lamentam não poder fazer sacrifício. Mas o cristianismo ressignifica isso. Nós sabemos que o sacrifício definitivo foi feito. Nós oferecemos agora sim algo que é útil para Deus, o seu filho. Agora sim a gente conseguiu entregar algo que finalmente compensa receber favores da divindade, porque agora Deus está ganhando alguma coisa nessa brincadeira. Nós oferecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, o pecado, a nossa culpa vai ser redimida, porque nós temos moeda suficiente para negociar. A nossa ofensa infinita vai ser paga com valor infinito. E aí o que a Igreja Católica faz? Ela atualiza esse sacrifício. Esse sacrifício foi feito de uma vez por todas lá no Calvário. O que a Igreja faz? Ela retoma o sacrifício do Calvário a cada missa. A cada missa, o sacerdote ele revive aquele momento. Isso que fala de atualizar. O que é atualizar? Não é trocar para um sistema 2.0. Não. É trazer para a atualidade. Pegar aquilo lá do passado e trazer para o presente. Então, o sacrifício de Cristo ele atualiza, mas ele não é refeito. Então o sacerdote, quando ele oferece pão e vinho e repete as palavras acipte et manducare ex eo omnes ic corpus meum pro vobis tradetur, quando ele está entregando aquele corpo ali, esse é o meu corpo que será entregue por vós, o sacrifício está sendo refeito. Mas não é refeito no sentido de que está se fazendo de novo. É como se nós tivéssemos uma máquina do tempo. Nós voltamos para aquele dia no Calvário e nós oferecemos para Deus a única coisa que é útil de verdade, o seu filho. Essa é a teologia do sacrifício. Isso é o que o sacerdote faz.